Olá pessoal, paz e graça, estamos de volta para mais uma sessão de ensinos proféticos. Agora estamos na parte 3. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Se você é mulher, que seja bem-vinda nesse caso. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Ok? Então é sempre uma bênção contar com a vossa presença aí do outro lado. Se porventura estás a assistir pela primeira vez, se inscreve no meu canal e não se esqueça de procurar a parte 1 e a parte 2 para você poder ter a ordem sequencial dos conteúdos proféticos que estamos aqui a transmitir. É uma bênção como tal. Bem, neste momento eu quero apresentar 5 pontos importantes, ok, que toda pessoa deve conhecer no campo profético, ok? No primeiro ponto vou falar sobre como pode ser a profecia. No segundo ponto vamos falar sobre a natureza das profecias. No terceiro ponto eu quero falar sobre o contexto das profecias, concretamente falando sobre tipos de profecias. E no quarto ponto quero falar sobre a direção das profecias. E por fim vou falar sobre a linguagem carregada nas profecias. Bem, vamos lá. Amados, a profecia pode ser pública ou privada, ok? A profecia pública é aquela profecia em que todo mundo tem acesso. Por exemplo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma profecia pública. Por que é pública? Porque todo mundo tem acesso. Ok? Os negros podem ler a Bíblia, os brancos podem ler a Bíblia, todo mundo pode... Qualquer um, pecadores, salvos, podem ler a Bíblia. Então a Bíblia é uma profecia pública. Está à disposição de todos. Agora, a profecia também pode ser privada. Quando é que a profecia é privada? A profecia é privada quando ela é dada a uma única pessoa. E é esta pessoa que depois vai entregar a pessoa na qual Deus decide falar, ou vai apresentar a todos. Então, fica aqui a dica. A profecia pode ser pública ou privada. Para você que gosta de profetizar pessoas, saiba enquadrar, ok, cada coisa no seu contexto. Se a profecia for pública, pode dar para todos. Atenção, mas apóstolo disse que a profecia pública é a Bíblia Sagrada. Não. Eu dei exemplo. Que, por exemplo, a Bíblia. Não é apenas a Bíblia que é a profecia pública. Existem profecias públicas. Por exemplo, Deus pode me mandar profetizar sobre Angola. Profetiza sobre Angola, o que vai acontecer em 2000, por exemplo, em 2028. Eu posso sair e publicar. É uma profecia pública. A profecia em si já vem com a orientação que pode estar à disposição de qualquer um. Ou pode ser dado a qualquer um. Ou qualquer um pode receber. Então estaremos em presença de profecias públicas. Agora, se a profecia é privada, deve ser apenas entregue a uma pessoa específica, você não pode entregar abertamente. Deve chamar a pessoa em particular e fazer com que essa mensagem chegue até ele, ok? Assim deve ser. Bem, o segundo ponto que eu quero falar agora sobre a natureza das profecias. Ou melhor, quanto à natureza das profecias, as profecias podem ser abertas ou fechadas. Profecias abertas são aquelas profecias que a sua linguagem é clara, né? Parecem até que podemos dizer, são profecias contextualizadas, cujo contexto é claro. Por exemplo, profecia que Deus dá para a destruição de Jerusalém. Deus deu uma profecia por meio de Jeremias de que a cidade de Jerusalém seria destruída. Nesse caso, essa profecia é uma profecia aberta, ok? Porque qualquer um quando vai ler, vai ver, não. Fala de destruição de Jerusalém. Você não pode aplicar aquela profecia para Angola, para outra nação. Claro, você pode aproveitar aquele contexto para tentar fazer um método paralelo, né? Tentar paralelizar a situação. Mas não é para aplicar diretamente. Dizer que Deus disse, vai destruir... Não. Deus disse, vai destruir a cidade de Jerusalém, não em Angola. Então, você está a aplicar mal o contexto. Aí está. Então, profecias abertas, elas vêm já contextualizadas. Agora, as profecias fechadas são aquelas profecias cujo contexto, ok, é fechado. Nós não conseguimos compreender bem a situação. Ou é uma profecia que carece de ser mais estudada ainda. E Deus dá essas profecias com a intenção mesmo de fazer com que os homens estudam ela na profundidade. É o caso da profecia de Daniel, capítulo 12. Deus disse para Daniel, por favor, sele esta profecia, porque ainda não é chegado o tempo, ok? Então a profecia de Daniel é uma profecia selada. E se nós fazermos um estudo, vamos ver que Daniel viveu muito tempo atrás, mas a profecia de Daniel ainda está a se cumprir e ainda vai se cumprir. É uma profecia muito extensa. Como já falamos lá na aula anterior sobre profecias sequenciais, ok? Muito bem.
O terceiro ponto que eu quero falar agora é sobre tipos de profecias. Bem, amados em Cristo Jesus, as profecias podem ser universais, ok? E também podem ser restritas. Muito bem. Profecias universais são aquelas profecias como bênçãos, maldições, salvação, escatologia. A profecia universal está na ordem das profecias mensagens. São aquelas profecias que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, se eu quiser pregar sobre bênção, eu pego uma passagem bíblica, por exemplo, Deuteronômio 28, e vou pregar sobre bênção. Há um outro pastor, por exemplo, no Brasil, também pode pregar sobre Deuteronômio 28. Então é uma profecia universal, que qualquer um pode pregar, ok? São profecias universais, profecias para todos, como já disse no ponto anterior. Ok, agora, profecias restritas, como o próprio nome diz, restritas, são profecias privadas, né? É profecia que, bem, vamos assim dizer, as profecias restritas podem ser restritas coletivas ou restritas pessoais. Restritas coletivas são aquelas profecias que Deus dá para um grupo de pessoas, por exemplo, para uma família, né, para pessoas que moram num bairro, para uma determinada área, para uma igreja, enfim, são profecias coletivas. Mas, porém, são restritas, porque não são para todos, e apenas para um grupo de pessoas. E também, as restritas podem ser restritas pessoais. Deus dá uma profecia para uma casa, mas especificamente para uma pessoa só. Por exemplo, Deus dá profecia para uma casa, mas especificamente para a mulher, ou para o homem, ou para os filhos daquela casa. Ok? Estamos entendidos. Vamos agora para o quarto ponto. No quarto ponto eu quero falar sobre a direção das profecias. Bem, presta atenção. Eu quero que você, se calhar, está a notar, e é muito bom prestar atenção, porque quando estamos a ensinar temos que ir com mais calma. Ok, quanto à direção das profecias, a profecia pode ser dirigida para pessoas, para lugares ou ainda para projetos. Quando as profecias são dirigidas para pessoas, elas podem ir para servos de Deus, podem ser dirigidas para famílias, para nações, etc. Ok? Etc. Agora, quando as profecias são dirigidas para lugares, podem ser dirigidas para cidades, para templos, para casas, para montes, etc. Nós já vimos na explicação anterior, falei da profecia que Deus dirige para a cidade de Jerusalém. E por fim, a profecia pode ser dirigida para projetos. Pode ser dirigida para um ministério, para um casamento, para projetos de uma família, enfim, etc. Ok? Vamos falar agora do último ponto, o quinto ponto, da linguagem da profecia. Amados, vocês sabem por que muita gente não entende com facilidade as profecias? É por causa da linguagem que as profecias carregam, né? Cada profecia carrega determinadas linguagens. Há profecias que têm linguagens figurativas, há outras que têm linguagens parabólicas, existem ainda profecias que têm linguagens simbólicas, etc. Ok? Por essa razão, quando você vai fazer um estudo sobre os livros proféticos da Bíblia, vais perceber que só vais entender 45%. 55% não se entende como se lê. Por quê? Porque carece de estudo. Por essa razão, as profecias bíblicas também devem ser estudadas. Por quê? Porque o contexto, em determinados momentos, são fechados e não se consegue perceber logo quando a pessoa está a ler. Então, a pessoa tem que ler primeiro, às vezes tem que reler depois, fazer mais estudo para perceber melhor o que essas profecias querem dizer. Ok? Então, temos que perceber. Então, falando claramente, a profecia pode ter linguagem parabólica, linguagem figurativa, ok? Linguagem simbólica, etc. Por exemplo, no livro de Apocalipse vamos encontrar muitas linguagens, como por exemplo os 4 animais, os 10 chifres, né? A mulher, o sol, o mar, e muitas outras linguagens que podemos encontrar e que complicam o leitor. E o leitor fica assim, mas o que é que isso quer dizer? É claro, é por isso que eu sempre digo, a Bíblia é um livro que carece de ser lido. E na medida que vamos lendo, também temos que desenvolver a nossa parte intelectual, né? A nossa parte espiritual. Temos que crescer espiritualmente, porque a Bíblia requer mesmo crescimento espiritual. Quem tem uma Bíblia, quem lê sempre a Bíblia com frequência, deve crescer espiritualmente, porque até num certo ponto, Deus procura de pessoas entendidas. Pessoas entendidas. É isto. Portanto, lhe convido também a crescer espiritualmente.
vá no meu canal, pesquise aulas sobre crescimento espiritual, porque você vai precisar bastante. Não se limita apenas a aprender aulas proféticas, mas também aprenda mais sobre crescimento espiritual. Vai ser muito bom para ti e acredito que vai lhe ajudar bastante. É na base dessas palavras que eu quero dizer que Deus lhe abençoe. Estamos juntos. Continua assistindo os vídeos e serás poderosamente abençoado. Deus lhe abençoe. Estamos juntos.